Gravação iniciada. Agora eu vou colocar a minha tela, tá bom? Estão vendo a minha tela? Sim, Estão vendo sobre a criança desidratada? Então, gente, sim, tá. Hoje a gente vai falar um pouquinho o que leva as crianças aí. Antes disso, eu vou passar para vocês. Então, ficou acordado que a avaliação de vocês hoje será a nossa atividade avaliativa que vocês podem entregar para mim até quarta-feira, perfeito? Isso foi acordado aí com o grupo todo. Eu vou colocar lá, vou colocar o meu e-mail para vocês poderem mandar no meu e-mail, tá bom? Então, bora lá. A gente vai falar um pouquinho sobre a criança desidratada. É o que leva aí um pouquinho muitas crianças para a UTI, né? A pediatria. Então, a gente aí temos criança desidratada. Há cerca de 60% dos óbitos em menores de 5 anos de vida, né? Relacionado aí à doença diarreica aguda, né? Que a gente aí acaba visualizando que acontece muito isso com essas crianças. Quando a gente. Quando a gente fala sobre a criança desidratada, a gente está falando de a doença diarreia aguda. A principal etiologia é a diarreia aquosa ou desinteria, aquela que é uma água que sai como se fosse uma água, tá? Então, ela vem decorrente, né, vômitos decorrentes de infecções, e aí a gente entra numa desnutrição grave, tá? Então a gente acaba entrando aí, esse RN ou essa criança acaba entrando numa desnutrição grave. Olha como fica, né? Deixa só tá pele e osso aqui, ó, tá? Aí, hum, aí nós temos os tipos de desidratação. Criança desidratada, a maioria ocorre sem alteração de sódio. Então, a hiponatremia, né? Que é nós temos aí 130 mQ por litros de hiponatremia, né? Quando a gente fala que o sódio está tá diminuído, né? Que a gente acaba acima abaixo de 130, e isonatremia, quando a gente fala que está 130 a 150. E nós temos a hipernatrêmica, desculpa, hipernatrêmica, que é um sódio abaixo aí de 150, eh, 150 mEK por litros. Então, é uma coisa assim, ó, para a gente pensar, posso diferenciar os tipos de hidratação do exame clínico? Posso. Na hora que chega para nós, a gente consegue visualizar tudo isso. Quando a gente pensa, vocês mesmos conseguem também. Quando a gente pensa numa criança que está totalmente desidratada, que chega para a gente, ela chega aqui, né? Chega com esses quadros clínicos. Por que eu gosto de mostrar os quadros clínicos? Para vocês entenderem como acontece cada um. Então a gente pensa a depressão intracelular, que é a água no intra, né, e no extra que vai. Então começa a acontecer algumas coisas, começa a acontecer esses sinais: irritabilidade e convulsão. Então esses dois aqui que você acaba visualizando na criança, tá? E toda aquela perca do aquela perca da pele, da perca da gordura, que você vê que ele fica pelinho e osso, também vai acontecendo aí. O sódio não deve ser corrigido rápido. Eu não posso chegar e dar sódio rápido na criança, porque ele pode ter um risco de edema cerebral, né? E convulsões também. Então, aí no máximo que a gente vai por dia é de 10 a 15, né, litros por dia. Então, eu não posso dar muito por dia. Expandir o extracelular com soro fisiológico ou Ringer lactato, o Ringer, né? Quando a perfusão restabelecida fizer soluções
hipotônicas com sódio, repor as perdas no período de 48 horas. Então, eu tenho que repor isso aí em 48 horas. Desidratação hiponatrêmica. A criança vem sendo reidratada com solução hipotônica, água pura, e aí choque de água extra no intra. Então ele pode ter um choque, né? Porque está sendo hidratado com água. Esse bebê pode aí entrar, ou essa criança pode entrar com choque. É um problema sério? É um problema sério que a gente vai ter que ter. Diminuição da reposição hipovolêmica, né? Hipovolêmica não tem. Então, quanto menos ele tem, mais ele aí está desidratado. Então, a gente pensa, ó, como eu vou avaliar essa criança? Estado geral da criança, olhos, lágrimas, saliva e aquela sede. A desnutrição, como a gente acaba vendo aqui, ó, tá vendo, ó? Toda essa parte, ó, a criança ele fica desse jeitinho, que é fimose. Sinais de infecção, doenças associadas, sinais de prega, essas pregas, quando você faz, ela demora para voltar, tá? O pulso também está fraco, o enchimento capilar também fica fraco, então aí nós temos um problema. Ó, estado de olho encovado, né, ó, totalmente, criança desidratada. Ó, sinal de prega. Olha como ela demora para voltar. Ó. Fiz a prega, olha como ela demorou para voltar. Até vocês em casa, isso é muito importante. Quem é mãe, quem tem sobrinhos e um monte de coisa, a gente consegue aí, ó, rever tudo isso, tá? O examinador comprime com a própria mão fechada da criança por 15 segundos, ela segura, né? Retira a mão e observa quanto tempo volta a palma da mão a ficar corada. Entre 13, eu tenho um problema, né? Ela tem que voltar em 3 segundos, rápido. Se ela demorar para voltar tudo isso, nós temos aí o enchimento capilar, nós estamos com um problema aí que essa criança pode entrar em choque. Então, bora lá. Então, olha, eu tenho esse quadrinho que a gente acaba vendo, estado geral. Bem, alerta, irritado, intranquilo, comatoso, hipotônico. Olhos normais, fundos, muito fundos. Lágrimas, presente, ausente, ausente. Boca e língua úmidas, secas, muito secas. Sede, bebe normalmente. Sedento, bebe muito rápido. Sabe aquela sede quando a gente tá com a boca começa a ficar seca, que você quer beber água, beber, beber, beber? É igualzinho. Bebe com dificuldade ou incapaz de beber. Né? Bebe aos pouquinhos, estamos com problema. Então, condições. Agora, explore. Sinal de prega. Desaparece rapidamente. Desaparece lentamente, muito lentamente, mais que 2 segundos. Pulso cheio, ótimo. Rápido e débil, problema. Muito débil ou ausente, outro problema. Depois a gente vai ver ali. Enchimento capilar, normal, até 3 segundos. Prejudicado, de 3 a 5. Muito prejudicado, mais de 5. Decida. Então, assim, essas decisões não é nossa, é do médico. Eu trago para vocês saberem. Não tem sinal de desidratação. Apresentou 2 ou mais sinais acima, tem desidratação. Se apresentou 2 ou mais sinais, incluindo pelo menos um sinal, tem hidratação grave, desidratação grave. Então, aqui são os parâmetros que a gente vai visualizar. Apareceu 1 ou 2, é um problema, né? Então, a gente tem que ver isso. Aí é os planos que o médico, plano A, plano B e plano C, que o médico acaba fazendo. Então, ele vai pensar o quê? Diarreia sem sinal de desidratação. Plano B, tratamento domiciliar. Eu vou fazer com soro caseiro. Aí aqui mostra como é realizado. Líquidos caseiros, menor de 2 anos, 50 ml após a cada episódio. Que episódio?
desinteria, vômito e aí sucessivamente. Maiores de 2 anos, de 100 ml após cada episódio. Aí eu vou dando para ele. Perfeito? Plano B. Criança com diarreia, desidratação leve ou moderada, 2 ou mais sinais. Plano B, tratamento na unidade, então lá na unidade, soro em observação, ingesta livre, aleitamento materno, 100 ml por quilo até 4 horas, balanços e perdas e ingesta. Tudo que ele está ingerindo, lembrando que não pode fazer abrir totalmente o soro. Vai ser soro pingando gota a gota, tá? Quando você conseguir pegar a veia. Não pode ser rápido. Acrescentar de 100 a 200 ml de água em mais ou menos de 6 minutos, na parte da manhã eu posso, aí o médico vai reavaliar. Aí como que faz o soro caseiro, como prepara, né? Quanto tempo pode ser utilizado. Então, colocar 1 litro de água, o pó do envelope e de sais de reidratação, mexer bem. Atenção no preparo e o uso de 2 sais de reidratação. Usar todo o pó do envelope, não colocar açúcar e nem sal no soro, não ferver o soro depois de pronto. Depois de pronto, o soro pode ser usado por 24 horas. Após esse passo, jogar fora o que sobrou e preparar mais 1 litro de soro. Então, usei e não vou ficar utilizando sempre, tá? Não tem um saquinho, como que eu vou preparar? Você, como técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem, você pode aí falar com o seu, orientar sua mãe. Então, 1 copo cheio de água, 1 medida rasa de sal e 2 medidas rasas de açúcar. Misture bem, deve ser menos salgado que a lágrima, tá? Não pode estar muito salgado. Então, você pode orientar aí a mãe para preparar. Colher de medida, tá? Isso da pastoral. Soro caseiro em 1 litro de água. 1 litro de água, 1 colher de chá rasa, cerca de 3 a 5 gramas. Açúcar, 2 colheres de sopa cheia, cerca de 40 gramas. Então, aí, para vocês ensinarem a mamãezinha a preparar o soro caseiro com 1 litro de água. E aí pode dar o dia inteiro. Criança, composição alimentar do soro. Nós temos cloreto de sódio de 3,5 gramas, citrato de sódio ditratado 2,9, cloreto de potássio 1,5 gramas e glicose 20 gramas. Então, essa é a composição do soro para reidratação oral, tá? Então, professor, não sei o que tem na composição do soro, agora vocês já sabem. São esses componentes que nós temos, ok? Bora lá. A hidratação. O soro caseiro substitui com eficácia a solução de reidratação oral, o soro padrão. Por que ele ajuda? Porque ele tem tudo aquilo que a composição do soro, tá? Tudo que eu preciso, tá? O HC, sódio, potássio, cloro, osmolaridade, então de cada soro, ó. Suco de maçã, o que que tem? A Coca-Cola. Vou dar a Coca-Cola para o meu filho, que é mais fácil. Olha aqui, gente, eu tenho que pensar. Então, aqui só para vocês visualizarem o que nós temos aí na composição do soro. Então, o refrigerante não é igual, tá bom? Não tem aquilo tudo que eu preciso. Mas eu posso dar um suco de maçã, eu posso ajudar nesse sentido, tá? E as composições que nós temos dos soluções hidratantes, né? Que nós temos aí todos os soros, tá? Só para vocês visualizarem. Isso aqui não é importante vocês saberem, porque vocês vai preparado. E aí vamos ver o que a gente precisa aqui das soluções isotônicas. A osmolidade, semelhante aos fluidos corpóreos sanguíneos, é igualzinho todos os eletrólitos que nós precisamos. Conferir como isotonicidade. Eletrólitos enterócitos, água atraída ela atrai para o intracelular.
a gravidade menos concentração ao longo. Então, essa célula aí, ela vai ajudar nesses capilares, por isso que acaba aí, chamamos de isotônico, é um fluido capilar, tá? Então, a criança desidratada, quais as vantagens de uma solução de reidratação oral? De menor osmolaridade, menor perda fecal. Então, quanto mais eu dou soro, ele tem uma menor perda fecal, porque eu estou hidratando, eu estou aí chegando a como se fosse igual à solução do sangue. Menos episódio de vômito, a redução da necessidade de hidratação parenteral entre o paciente com diarreia não colérica. Nossa, tá? E aí, como que eu faço? PRO e desidratação. Preferir o soro, né? A reidratação rápida entre 3 e 4 horas, realimentação habitual, assim como a desidratação, se estiver corrigida. Tem que tomar cuidado com a alimentação, gordura, um monte de coisa. Então, se eu consigo ajudar. Lactentes em aleitamento materno deve continuar o aleitamento. Eu não posso interromper, tá? Para os lactentes, eu não vou interromper. Lembra sempre disso. Não interrompa a amamentação. Não vou interromper. Lactentes em uso de fórmula artificial, não diluir e não há necessidade de substituir por fórmulas especiais. Os lactentes aí vai acabar ajudando tudo isso. Continuar oferecendo soro, né, de reidratação oral, após a cada dejeção de líquido, a cada vômito, a cada coisa. Não há necessidade de avaliação laboratorial ou medicação. Se eu não tenho uma infecção, eu não preciso fazer nada disso. Existem restrições para instituição PRO? Não. Choque hemodinâmico, eu posso ter o ilho paralítico. Isso aqui vem mais para o médico, não chega muito para a gente, tá? A perda fecal é ele que vai chegar aí, como que eu posso explicar? Ele vai poder chegar, falar para vocês, ó, usa soro por via endovenosa, ou usa soro de hidratação oral. Então é o médico que vai passar, é mais para vocês entenderem um pouquinho. Esse aqui não entra para gente, é só quando pensar em gastroclise, perda de peso após as 2 primeiras horas, vômitos persistente, 4 ou mais em 1 hora, dificuldade de reidratação por perda fecal alta, distensão abdominal fica mais acentuada, a barriga fica muito mais acentuada, dificuldade de digestão oral. Qual a velocidade inicial? De 20 a 30 ml quilo por hora, até reidratar. Se náuseas e vômito, diminuir para 15 ml quilo por hora, até a melhora dos sintomas. Então, ó, veja como a gente começa no 20 ml, aí a gente acaba pegando um soro, colocando mais tempo para correr, e aí se eu perceber que ele começou com náuseas e vômito, eu vou para 15 ml, eu já diminuo, tá? Então, quando eu penso aqui neste primeiro momento, eu vou. Se a náuseas ou vômito permitir, eu vou para 15, tá? Então, só para a gente poder aí acabar visualizando. Então, se eu pensar, criança com história de diarreia, sem sangue, com sinal de desidratação, sem sinal de hipovolemia, pulso e perfusão, bebendo avidamente a água que é ofertada. Então, a gente pensa que é uma desidratação leve ou moderada, tá? Qual o plano? Plano de reidratação para 4 horas. Eu não preciso me preocupar tanto. Situação 2. Criança com história de diarreia, sem sangue com sinal de desidratação, sem sinais de hipovolemia, pulso, perfusão, com aceitação ruim de via oral. Desidratação leve e moderada. Então, pequenos volumes, intervalos curtos, avaliar as condições locais. E ver se ele está com gastroclise endovenosa. Então, assim, eu vou ajudar nesse sentido, endovenosa e gastroclise, tá? E aí nós temos a situação.
Aí nós temos aqui, tá, situação 2. Horrível aqui. Diarreia com desidratação grave. 2 sinais: letargia ou inconsciência, ingesta pobre, olhos encovados, prega cutânea com retorno lento, menor que 2. Tratamento na unidade. Então, eu vou tratar com ou sem choque. Acesso venoso, 100 ml por quilo de soro glicosado e fisiológico de 2 horas. Então, ele vai correr em 2 horas. Vamos fazer aí em 2 horas que ele quer. Ele quer 100 ml, então ó, em 2 horas correr 100 ml por quilo. Eu tenho que ver o peso da minha criança. Aí eu vou fazer. Então, ó, como que eu vou fazer? Plano C, 100 ml, quilo de soro glicosado a 5% e soro fisiológico a 0,9%. Menor de 1 ano, 30 ml por quilo, 1 hora, 30 minutos. 70 ml por quilo, 5 horas, 2 horas e meia para correr o soro. Tá? Então, lembrando sempre do peso da criança. Para vocês, ó, isso aqui é importante vocês saberem. Como que eu vou infundir? Se eu tenho lá uma criança, 30 ml por quilo, você pode pegar 30 e multiplicar pelo quilo da criança. Aí você sabe quanto que ele vai aí estar tomando de soro. Tá? Então, isso é importante vocês saberem. Até 1 hora. Se eu tenho uma criança com 5 quilos, então eu já sei aqui, vou jogar 30 vezes o quilo. Aí a gente faz 70 ml quilo hora, 5 horas que tem que correr esse soro. Tá? Então, se o médico passou 30 ml por 1 hora, então lembrando que esse soro tem que correr certinho, nunca esqueça disso, porque senão eu posso aí acabar aumentando esse volume e a criança ter um problema. Situação 3, lactentes com vômitos alimentares, diarreia aquoso, febre, há 24 horas, irritados, chorando, sem lágrimas, com sede excessiva, pulso débil, enchimento capilar de 3 e 5 segundos, desidratação grave. Qual que é a etapa rápida que o médico vai pedir aí? Ele vai falar fase de manutenção, NHD para a idade. Então a gente vai ver a prescrição, o que, que é isso, para a gente poder trabalhar para a idade dele, avaliar a manutenção da perda. Isso aqui tudo é o médico. Sorte. Quando chega para a gente, vai chegar assim, ó. Opa, pera só um minutinho. Manutenção alta, essa manutenção que vai acontecer. Então, aqui, administrar o soro assim que a criança aceitar. Suspender tudo que a gente for, suspender tudo que ele tiver. Né? Medicação, sem vômito em 2 horas com perda. Ingesta. Então, eu posso suspender o soro? Posso. Ele aceitou, começou? Eu posso suspender. Tá? E avaliar o diagnóstico, quem vai avaliar é o médico. Nós só fazemos o quê? A administração do soro, a suspensão de qualquer coisa, mamada, como eu posso falar, tudo que vai comer. Ah, vai dar uma maçã, tem que tomar cuidado. Então tem que primeiro pensar nisso aqui, ó, no soro. Nós sempre vamos pensar no soro. O restante, que quem vai pedir para suspender é o médico. Vai falar, doutor, vai suspender tudo? Vai acontecer tudo? Então somos nós aí que iremos comunicar ao médico. Então, esta importância que vocês têm que saber dessa hidratação somos nós. Então, é essa nossa obrigação de entender. Quando eu hidrato por via oral e quando eu faço endovenoso. Lembrando que é horrível pegar veia de criança desidratada. É horrível. Tá? Mas temos que conseguir. Vamos procurar em tudo que é lugar. Por isso que vocês vêem muitos RN na cabeça, é onde nós conseguimos encontrar. Vou ter que hidratar, se eu precisar, via endovenosa, e via oral, eu vou hidratar essa criança via oral.
até eu ver que ele já tá. A prega cutânea melhorou. Opa, ó, a nossa, se vocês fizerem isso, volta rápido. Se você está desidratado, está precisando de água, já vai aparecer desse jeito. Então é um problema. Tudo isso a gente tem Professor, que. Oi, tudo isso. Pode falar. licença um pouquinho. Eu tô saindo, eu vou ao médico agora. Tá. Se a minha ligação cair, é porque a minha internet não suporta vídeo fora de casa, tá? Tá bom, meu bem. Aí, se eu não conseguir terminar de assistir agora, eu assisto depois. Tá, eu tô gravando, tá bom? Eu mando lá no YouTube. Tá, tá bom, Tudo. professor, obrigada. Imagina. Meninas, tô vendo que só tem meninas aqui hoje, né? Tem meninos na sala, mas eles não conseguem entrar. É muito novo quando a gente fala de desidratação, mas é uma preocupação. É onde acomete mais RN, mais bebê para nós lá na UTI, né? Quando a gente fala de criança como um todo, e é uma preocupação muito grande, tá? E isso, assim, eu consigo, antes de entrar no médico, se vocês, geralmente a gente sabe que vocês acabam ficando na classificação de risco, um monte de coisa, percebeu que ele está com vômito, cheguei perto do bebê, fiz isso, ou de qualquer um deles, eu vou ver que ele está desidratado. Eu posso ajudar, tá? Eu posso ajudar. Então, é isso que a gente tem que visualizar, é isso que a gente tem que acabar entendendo, tá? Então, ficar ciente em tudo isso e deixar aí fazer. Leiam a prescrição, reidratação oral, reidratação endovenosa. Já sabe, ele vai pedir um soro glicosado a 5%, um soro glicosado a 0,9%, meio a meio. Perfeito. É ele que está pedindo aí pra gente. Tá? Então, tudo isso a gente tem que aí acabar entendendo. Fica dúvidas? Não. Sei que todas ficam, né? Mas assistindo mais vezes. E assim, por hoje a gente vai falar sobre desidratação, porque nós estamos bem alinhadinho, tá? Só falta mais duas coisas para a gente terminar a nossa. Mais duas coisas, não, três coisas a gente termina. E a prova que vai ser na última. Tudo bem? Sim. E aí, como foram de férias? Só correria, professor. Ah, o Robson tá aí? Tudo bem? Sim, aqui. Tudo bem, graças a Deus. Ô Robson, eu tenho um canal no YouTube onde tem todas as minhas aulas. Ótimo, vou ter que ver todas. Tá? Aí qualquer coisa entra no meu canal, que como tá o meu nome aqui, ó, Everaldo de Souza Vasconcelos. Se inscreve lá, hein, Robson? Pode deixar, vou me inscrever sim, Tem professor. todas as aulas. Você entrou agora ou já entrou faz um tempinho? Não, já estou desde o começo assistindo a aula. Ah, então tá bom. Você viu que vocês têm uma atividade para entregar até quarta-feira. Eu vou colocar agora, a hora que a gente sair, eu vou colocar. Você tá começando hoje, né? É, É, é que eu estou fazendo a sua aula e a do Wesley ao mesmo tempo. Tá, então é assim, as nossas aulas são todas as quarta-feiras, eu entro online com o pessoal, passo a matéria, gravo a aula e disponibilizo lá. Daqui a pouco eu vou colocar, para vocês colocarem presença, mas podem colocar presença por aqui também, pelo nosso, como nós combinamos, né, meninas? Com a presença aqui no grupo, tá? Certo. Ficar alguma dúvida é só chamar. Tá bom, gente? Então, por hoje era bem curtinha a aula, agora eu acho que de quarta-feira que vem ela é maior, que nós vamos falar aí dos pacientezinhos internados. Ô, professor, Oi, como a aula da semana que vem vai ser maior, o senhor pode começar um pouco mais cedo? posso? Tá bom, porque aí fica melhor para mim, porque quando dá umas 11 horas eu tenho que me Não, mas arrumar não para vai ir chegar trabalhar. até isso não. A gente começa eu falo assim, eu fico uma hora falando, mas assim, a gente começa umas 9 horas, 10 horas a gente consegue terminar.
Tá bom. tá? Porque vai evoluir um pouquinho de cálculo e neonatologia. Ok. Professor, matemática, um pouquinho só. Ô, professor, Oi. suas aulas sempre vai começar às 9? Ou vai ter essa variação mais cedo? Por quê? Vocês querem que sejam mais cedo? Não, eu tô perguntando só para saber. Não, eu prefiro as 9 porque eu estou na unidade, né? Eu estou na unidade de Santo Amaro. Então eu venho de São Paulo, eu falo sempre eu venho de São Paulo quando eu venho para Santo Amaro. Eu venho ali da Zona Leste, né? Lá de perto, para vir para cá. Então é uma viagem. Por isso que eu peço às 9 para não acontecer de chegar aí mais tarde.